Rapaz, Gerson Nogueira, vitória essa que, podemos dizer, igual foi no intervalo inteligente, letal. O Remo sofreu muito no segundo tempo, mas o Remo foi eficaz. Uma vitória que contempla essa boa sequência azulina. A sua opinião, em nome de Água Vida, Círio de Nazaré e Água Vida, utilize os sachês de água mineral. Água Vida e colabore com o meio ambiente. Água Vida, pureza e fé, no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Você, neste duelo em que o Leão vence o Cuiabá por 3-1, que tem análise de primeira. Gerson Nogueira. Uma vitória dramática até certo ponto, pelo segundo tempo, mas uma vitória de um time que se impôs ao longo do primeiro tempo, construiu, digamos, estruturou, encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo, com os 2-0. É um time, repetindo, né, um termo que se aplica perfeitamente aqui, um time letal, o Remo sofrendo ataques, mas saindo rápido, buscando transição o tempo todo, sempre se projetando no campo adversário, e conseguiu marcar 2-0, uma jogada inicial do Remo com o gol aos 14 minutos, um escanteio cobrado com perfeição pelo Diego Hernandes, para o cabeceio do Panagiotti, dentro da pequena área, uma jogada com toda a pinta de jogada treinada, repetida, até porque o Diego Hernandes vem se destacando, né, pela qualidade no chute. E o Remo, depois do gol, aos 14 minutos, teve duas boas chances para ampliar, com o Pedro Rocha, que bateu de fora da área, o goleiro foi nela, espalmou, né, para escanteio. E logo em seguida, um outro cruzamento do Diego Hernandes, o Klaus desviou, a bola passou muito próximo do travessão. O Remo continuou ali na mesma atuada, era um jogo também de lá e cá, o time do Cuiabá buscava, tentava chegar, ameaçou com lances de perigo, né? Teve uma bola do Carlos Alberto, cruzada na área, que assustou, e aos 27 minutos, por exemplo, veio a segunda presença do Carlos Alberto na área, cabeceio, bola bateu na trave esquerda do Léo Lang, assustou. O Cuiabá, o problema é que o time do Cuiabá insistia, repetia uma jogada de cruzamentos na área. E a zaga do Remo, Kaique e Klaus, estava particularmente atenta, ligada no jogo, não cometeu erros. E na primeira saída, depois desses lances de maior perigo do time do Cuiabá, aos 40 minutos, veio o segundo gol do Remo. Uma jogada que começou no meio-campo com o Natan Pescador, que havia substituído ao Panagiotti, saiu lesionado, uma perda importante na equipe e que seria mais sentida no desenvolvimento do jogo no segundo tempo, que o Remo ficou muito perdido durante boa parte da segunda etapa. Mas o Natan conseguiu ganhar uma bola no meio, tocou para o Pedro Rocha, e o Pedro Rocha lançou o Nico Ferreira pelo lado esquerdo. Ele limpou a jogada, se livrou de um marcador e meteu-lhe um foguete em direção ao gol. Bola cruzada, entrou rente ao poste esquerdo. Um golaço. 2-0 para o Remo. Um jogo que parecia, só corrigindo, o gol foi aos 42 minutos. No intervalo, o Remo trocou o Marcelinho, que já tinha o cartão amarelo, não fazia um bom jogo, sofreu uma lesão, uma entrada muito dura do Maxi logo com 1 minuto, tanto que o Maxi levou o cartão amarelo, e ele acabou substituído pelo Pedro Costa. O Remo voltou para o segundo tempo com Pedro Costa na direita e o Jorge na lateral esquerda. E o segundo tempo começou com o Remo parecendo que ia manter o mesmo espírito da primeira etapa. Foi para frente, houve um cruzamento do Nico na área para o Caio Vinícius, ele quase acertou o cabeceio, na verdade ele acertou, mas a bola desviou na zaga e foi para escanteio. Mas a partir daí, o Remo abriu mão do ataque, passou a ser pressionado, sufocado intensamente pelo Cuiabá. Foram para mais de 20 cruzamentos na área, sempre com perigo. Aos 9 minutos o Maxi chutou, a bola bateu no travessão, segunda bola no travessão, né, na trave azulina,
Pouco depois disso, ali por volta dos 14 minutos, o próprio Max saiu, entrando o Marcelo no lugar dele, saiu também no Remo o Hernandes, entrou o Jaderson, para tentar segurar essa pressão no meio, que era muito intensa, muito forte. O Remo não conseguia fazer a bola parar, não conseguia, quando tinha essa bola, não conseguia fazer com que ela chegasse aos homens de frente. E o Jaderson entrou com essa finalidade de ajudar muito mais como um volante do que propriamente como meia, e ajudou, melhorou um pouco a marcação, principalmente pelo lado direito da defesa do Remo. Só que o Cuiabá continuava insistindo, só cruzamentos, da direita, da esquerda, e ali, num vacilo da zaga, o primeiro, o meia, Juan, conseguiu bater a bola, passou com muito perigo por cima do gol, aos 12 minutos. O Cuiabá continuava mexendo, tirou o Gabriel e colocou o Gabriel e tirou o Juan Christian, tentava ali de todas as formas pressionar, aumentar a pressão e a qualidade dessa pressão sobre a zaga do Remo. Aí o Guto Ferreira tira o Pedro Rocha, colocou o João Pedro, tirou o Nico, muito baleado no jogo, né? Levou muita pancada para a entrada do Janderson. Aquela substituição clássica que ele vem fazendo. O Janderson ali pelo lado esquerdo para ser o escape, para ser o homem do contra-ataque. Só que nas duas primeiras intervenções do Janderson, ele errou o passe curto, para tentar colocar o Natan na jogada e receber a devolução da bola, e as jogadas não aconteciam. Até que aos 28 minutos, depois de tanto martelar, o Cuiabá conseguiu diminuir. Cruzamento na área, o Carlos Alberto conseguiu cabecear no segundo pau, se antecipando ao lateral Jorge, e fez Cuiabá o primeiro gol, o único gol do Cuiabá. A partir daí, virou aquele desespero do time da casa, só cruzamentos, o Remo se defendendo como podia, os zagueiros ali cortando todas, o Natan Pescador como homem do meio e o Janderson adiantado, com o João Pedro esperando alguma coisa na frente. Só que a jogada nunca conseguia ser organizada para isso. A bola saía sempre de maneira atropelada, errática, e o Remo permitia com isso que o Cuiabá voltasse sempre com mais intensidade, né? O esforço do time cuiabano foi tão forte que o Denilson, atacante, teve que ficar meio de lado no jogo, chegou a sair, depois voltou, lesionado, sem condições de jogo, mas ficou fazendo número, né? A exaustão que os jogadores estavam submetidos era muito forte, até que um raio de luz caiu, né, sobre a Arena Pantanal aos 49 minutos, com o Janderson finalmente fazendo uma boa jogada. Sua única boa jogada no jogo. Ele fez uma outra antes em que ele errou. Ao invés de cruzar, ele bateu e o goleiro defendeu fácil. Esta foi a segunda. Ele entrou na área e deu um passe para o Jaderson, que se aproximava da marca penal. E o Jaderson bateu rasteiro, o goleiro bateu roupa, e o glorioso João Pedro, que eu critiquei tanto durante O que é que o João Pedro vai fazer aí, Cláudio Guimarães, com a voz da experiência? Lembrou. Quem sabe não é o dia dele. Quem sabe não é o dia dele. Era o dia dele. E João Pedro... Eu vou dar um tempero a mais nesse seu interregno aí, nessa sua parte final. É um gol de artilheiro oportunista? Tá no lugar certo na hora certa? Sim, foi. Ele estava lá. Ele chegou muito rápido, né, no rebote do goleiro. Eu pensei que não ia dar tempo. E também porque o goleiro fechou o ângulo muito bem. Foi o tipo da finalização sem ângulo, como a gente fala. O goleiro já tinha feito uma ótima defesa do primeiro chute. Mas ele não foi só oportunista, ele teve perícia. Ele tocou a bola por baixo do goleiro, ele conseguiu bater. Né? A gente já viu a bola entrando. É um gol importantíssimo, daqueles gols que numa campanha vitoriosa, gloriosa, e essa campanha do Remo está adquirindo esse perfil, esse gol não vai ser esquecido pela importância que ele teve. O Remo saltou uma fogueira no segundo tempo, porque entregou a bola para o Cuiabá, mas não entregou de maneira pensada. Entregou porque não conseguia reter a bola. Foi um segundo tempo muito fraco tecnicamente da equipe azulina.
Estou falando isso, o torcedor vai olhar e dizer, poxa, ganhamos de 3-1, né? Como é que foi fraco? Mas foi. Só reforçando isso aí, olha, no primeiro tempo, 4-4 nos escanteios. No segundo tempo, mais 5 escanteios para o Cuiabá. Era bola na área toda hora, era um negócio impressionante. E a gente fica com aquela sensação, quando vê tantos cruzamentos na área, que a qualquer momento o gol vai sair. Né? Porque você está facilitando isso. E acabou saindo aos 28 minutos, um horário perigosíssimo de jogo, né? Um momento. 28 minutos, tinha mais pelo menos 20 minutos ainda para jogar. E o Cuiabá com todo o ímpeto para tentar ali o gol de empate. O Remo resistiu bem, méritos, né, para a resistência defensiva da equipe, apesar dos problemas nas laterais. O Remo teve problemas hoje, no primeiro tempo com o Marcelinho, no primeiro tempo com o Jorge. O Jorge se recuperou no segundo tempo, foi muito mais proativo. E o Jaderson entrou para ajudar o Pedro Costa lá do outro lado. O time do Cuiabá chegando com muito perigo. E o Eduardo Barros ajudou o Remo tirando o Max. E aí tirou o Max, tirou o Juan também, que estava bem. Né? Não deu para entender aquilo, mas que seja, né? Ajudou bastante, porque o Max era uma das figuras mais incômodas, né? Ali em cima da marcação remista. Então, o gol aos 49 minutos fez o João Pedro sair como um herói do jogo, porque esse gol foi fundamental. Ainda tinha mais 2 minutos de bola rolando e o time do Cuiabá estava em cima. Então, eu que critiquei o Guto Ferreira, achei que a entrada do João Pedro não acrescentava, até porque eu imaginei, se o Pedro Rocha está inteiro, deixa o Pedro Rocha. Essa era a minha lógica. Só que o Guto Ferreira, 4 acessos, né, na Série B, mostrou pra gente por que ele conseguiu esses 4 acessos. Tem a mão certa. Botou o cara e o cara vai lá e faz o gol. Não fez nada ao longo dos outros momentos dele no segundo tempo, mas fez o que mais importava. Garantiu a vitória, porque aquele gol definitivamente fechou o caixão do Dourado. Vitória importantíssima, focada. Dourado assado hoje, mesmo à noite, em Cuiabá. E importantíssimo porque eu coloco essas 5 últimas rodadas como decisões para o Remo. E ele venceu a primeira decisão. Ele precisa agora, pelo menos em tese, de 6 pontos. Ele entrou nesses 5 jogos precisando de 9. Ele diminuiu isso para 6. E pode, por esse ritmo aí, ele tem mais 2 jogos em casa, né? Esses 2 jogos em casa garantiriam esses 6 pontos, em tese também. É bom dizer o seguinte: o Remo focava uma vitória fora. Isso. O Remo consegue. Conseguiu. E tem aí ainda a possibilidade diante de Novo Horizontino, diante de Avaí, que são os outros fora. Sim. Também estão cambaleados. Já estão. O Cuiabá, eu entendo que era um adversário duríssimo no jogo de hoje. O Novo Horizontino não deixa de ser, porque o Novo Horizontino não está fora ainda de combate. Ainda pode chegar. Embora empate em casa, mas o Remo vai pegar o Novo Horizontino depois de jogar contra a Chape. E aí a gente pode ter já um Novo Horizontino combalido. Mas o fato é, independentemente dos outros, que o Remo fez o seu papel, aliás, continua fazendo. 6ª vitória consecutiva, campanha empolgante. Só Criciúma antes, com 5 vitórias, e o Atlético Paranaense, que teve 7, conseguiram essa marca dentro da competição. Então, méritos do Guto, ele vai dizer méritos dos jogadores, e foi sim. Né? Agora, repito, o segundo tempo, 40 minutos pelo menos, 45 minutos do segundo tempo, foram de altíssimo risco. O Cuiabá fez o Mexeu primeiro. errado, Guto? Olha, em alguns momentos ali, eu acho que o meio-campo ficou totalmente desguarnecido. O Remo não conseguia se organizar ali. Talvez pelo fato de que o Natan, o posicionamento é que não estava correto. Não estava funcionando. A bola, por exemplo, o Remo não ganhava nenhum rebote. Eu cantei isso. Todo rebote era do Cuiabá. O rebote defensivo era do Cuiabá, o rebote ofensivo também. O Natan Pescador não conseguia se localizar. E quando a bola chegava nele, ele, por afobação ou pela pressão da marcação, ele errava as saídas. E aí eu cito um ponto, Gerson e Cláudio. Mas eu não estou culpando apenas o só um Natan, detalhe. Né? O Natan Pescador, ele tem por característica principal aquele jogador de ser mais cadenciado. Sim. Nesse momento, o Remo tinha que colocar um jogador mais intenso. Eu entendo, mas aí eu ia cometer... E quem seria? Eu ia cometer um erro que o jogo acabou mostrando. Eu não colocaria o João Pedro. Essa é a minha ideia. Eu colocaria ou o Pavani ou algum outro jogador para fechar o meio.
Porque eu entendia que o problema estava localizado na bagunça, na desorganização que o Remo ficou no segundo tempo no meio-campo. O Remo não teve meio-campo no segundo tempo. A bola batia e voltava. Não, o Cuiabá passava direto. Não tinha barreira, não tinha marcação. E quando o Remo recuperava, não conseguia armar nenhum contra-ataque. Melhorou um pouco com o Janderson. Ele chegou num contra-ataque bom, mas errou, né? Bateu em cima do goleiro. Mas aí no segundo acertou em cheio, deu o passe perfeito e João Pedro se consagrou. Né? E o que importa é isso, Magno Fernandes. Futebol é bola na rede. Futebol é bola na rede. Não adianta eu ficar com esse papo aqui. O Remo ganhou, né? Isso é excelente para o futebol paraense, é uma caminhada empolgante. O nosso futebol precisa disso, nosso futebol precisa desse destaque nacional que o Remo está conseguindo. E tomara que a caminhada frutifique até chegar a um acesso, que é o que é buscado. Já tem gente falando em título. Eu acho que tem que focar no acesso. Mas tem chance de título, sim. Sim, claro. Deixa eu fazer aqui algum registro. Eu tô com os números scout aqui, Claudio. Olha só. Posse de bola, 70% para o Cuiabá, 30% para o Remo. Agora, é como aqueles técnicos dizem, que eles fiquem com a posse de bola. Foi o Claudinei, né? Pro Antônio Oliveira. A gente fica com 3 pontos, ele fica com a posse. 30 chutes ao Cuiabá, 13 para o Remo. 4 chutes a gol do Cuiabá e 5 para o Remo. Ou seja, pelos números, o Remo foi mais efetivo. E Magno? Marcílio Guerreiro e Peteca de Jesus com a gente. O Eliel também, olha, já viralizou a história do artilheiro improvável, João Pedro. Fala, Cacheado. Olha, deixa eu primeiro mandar um abraço para a dona... o meu grande amigo Bororó, com a dona Ana, que estão ouvindo, acompanhando a Rádio Maurício Clube. Bororó. Maurício Bororó estão no Mangueirão acompanhando a programação da Rádio Clube do Pará. E o Remo vai chegar amanhã, 11h35, em nossa capital. Repita, Cacheado. 11h35 da manhã, o Remo chega no aeroporto internacional de Valdecães, né? O Clube do Remo que chega aí com uma bagagem muito legal, 57 pontos. O Clube do Remo ocupa hoje a 2ª posição, né, Magno? Exatamente. Não mudou, né? Mesma pontuação do líder. Mesma pontuação do Curitiba. Olha só, para você ver... Perde no número de vitórias. Para você ver a subida que o Clube do Remo deu com o técnico Guto, né? São 18 pontos, 6 jogos, um aproveitamento de 100%. Eu já mandei minhas perguntas para ele, né? E parabenizando a ele pelo sucesso que ele está tendo no Clube do Remo, e até numa dificuldade, num sofrimento, ele se deu bem, né? As mudanças no meu entendimento não surtiram muito bem, mas no final acabou fazendo um gol através de João Pedro, pois não? Eu quero saber, inclusive, te colocar nesta roda aqui, aliás, te mandar um abraço. Está lá em Portugal, lá é 4 da manhã. Sim. O Omar Oliveira está dizendo aqui, não quero nem saber, quero comemorar a vitória, lá em Portugal. Olha, o Rafael Lima aqui em Belém está dizendo aqui, torcedor do Remo. Égua do dia bacana para essa vitória do Remo. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois domingo, ainda tem um Recife segundo. Nossa Senhora. Achando na tua perspicácia, na tua visão, sim, como é que tu observa depois de mais de ano? Não, sim, ele jogou no Parazão. O Léo Lang. O Léo Lang, eu fiquei preocupado com ele. Ele estava sentindo alguma coisa, eu vou saber depois, né, o que aconteceu com o departamento médico do Clube do Remo. Nessa altura o doutor Jean Clay já deve ter, o médico já deve ter ligado para ele, as pessoas que estão lá tratando, fisioterapeutas e tudo, que o Remo vai com uma equipe completa, não é, para dar justamente esse auxílio, a sustentação para os atletas. Mas o Léo Lang, eu senti que ele está com alguma contusão também. Porque por 2 vezes ele travou o jogo, né? Travou o jogo, levou o cartão amarelo e por pouco não leva o cartão vermelho, né? Porque avisaram ele, o árbitro foi lá e chamou a atenção, e até o Gerson ficou preocupado com isso também. Mas é isso mesmo, meu amigo. É dificuldade, as dificuldades que aparecem quando você está disputando uma competição, principalmente uma competição como é a Série B, que dá acesso à Série A. Eu estou
quase que totalmente convencido que o Clube do Remo, viu, Magno, vai ficar com uma das vagas para o acesso à elite do futebol brasileiro. Olha o que eu estou falando. No teu feeling, a tua perspicácia. Elite do futebol brasileiro. A vitória 31 de hoje. anos depois, que festa, hein? Pois Que é, festa, 30, foi em 94, depois. 30. Exatamente. É o quinto, vai ser o quinto acesso do Guto? Sim, se acontecer, Com certeza. para a Série A. Sim, Pra Série A. sim. Olha, o exatamente. presidente Antônio Carlos Teixeira, meu querido Tonhão, acompanhando a gente, viu? Ô, Tonhão, rapaz, você tá... Todo mundo elogiou, viu, Tonhão, a tua entrevista na quinta-feira. Repercutindo muito ainda. Repercutindo demais, né, Magno? Exato. E muito descontraído, Tonhão, e dá mais uma vitória como esta agora, né, Tonhão? Agora tem que ter muito cuidado. Eu acredito que o Clube do Remo, vencendo da equipe... Geraldo Trindade está me ligando aqui. Um abraço para você, meu grande amigo Geraldo Trindade, acompanhando a Rádio Clube do Pará também. Eu acredito que o Remo vencendo, e vai vencer, com certeza, pelo que está jogando a equipe da Chapecoense. E o Remo, no meu entendimento, vai subir em Floripa contra a equipe do Avaí. E se Deus quiser, eu estarei lá assim como eu fiz quando o Remo subiu da Série C. Bom olheiro amanhã assistindo o Avaí. Exatamente. Sim. Meu amigo Stelo, O próprio jogo da Chape com o Goiás também. Então, se Deus quiser, contra o Avaí, eu acho que esse jogo vai ser chave para o Clube do Remo cravar o seu acesso à elite. Meu amigo Stelo, um grande abraço para você, dá um abraço no Helder Filho, aí eu sei que ele está ouvindo a Rádio Clube do Pará, está vibrando também, ele, o Tozinho, né? E todos os seus amigos aí, meu amigo Alexandre Coelho, o Xandinho, o Manezinho Ribeiro, toda essa turma vibrando com essa vitória magnífica do Clube do Remo, que dá mais confiança ao acesso. Tá certo, Magno? Já eu volto, vamos ver se já chegou aí. Pois não. A tua fala engrandece ainda mais aqui o Zap Clube. O que tem de gente mandando mensagem pra ti não é fácil. Ó, legal, Magno. Aqui, ó. O Rodrigo Gadelha, lá de Canaã, no sul do Pará, ele fala: Cacheado, o Remo vai ser campeão da Série B. Tá aqui, o Manezinho tá me ligando aqui. Oi, Manezinho. Ó, Gesso, em cima Fala, disso Manezinho. aqui... Eu não sei se dá pra colocar o Manezinho por aqui, não dá. Bora tentar. Peraí, eu tô com o Igor aqui, tá aqui o Igor. Manezinho, você vai entrar no ar agora. Você vai entrar no ar aqui na Rádio Clube do Pará, tá? Peraí, Manezinho. Eu vou te botar aqui no ar da Rádio Clube do Pará. Só registrando aqui as mensagens rapidamente. Alô, Magno! Aqui é Faustino da Vila São Paulo, em Bujaru. Feliz com a vitória do Clube do Remo. Tem também aqui Rodrigo Leão Maia, da Cidade Nova. Mais uma vitória importante do meu Leão. Avisa o Cacheado que a Santina está com o Leão e vai nos ajudar a conseguir o acesso à Série A. Vamos seguindo com humildade e pés no chão. Repetindo aqui o Rodrigo Cadelha. Cacheado, o Leão vai ser campeão. O Alexandre da Cremação, um português para dar alegria, Gesso, que é o João Pedro. Pois conseguiu ali o Remo com um jogador, né, que hoje, pelo menos, até chegar o momento do gol, não tinha aparecido para o jogo. Estavam confiando no português errado, era outro. Era outro. Mas ele, como um centroavante, como um jogador de definição, deve agir. Estava lá no momento apropriado e fez, né? Foi competente, foi objetivo, foi mortal para a equipe do Cuiabá. Uma vitória que deve muito a essa finalização do João Pedro, sem dúvida. O nosso colega Ronald Salles, que é o cap maior do DOL, ele faz uma observação bem interessante aqui. O Janderson, pouco se fala, mas ele foi hoje uma válvula de escape. O drible de corpo dele foi fundamental no terceiro gol. Eu repito o que a gente já vem falando. O Janderson, ele tem essa função. Ele entra no segundo tempo para puxar contra-ataque. O problema é que o Remo não conseguia organizar contra-ataque, né? O Janderson mesmo, nas duas primeiras intervenções, foram passes errados, passes curtos. Tentou, a única chegada antes do lance do gol foi uma que ele chegou na área, também driblou o marcador, mas bateu fraco em cima do goleiro. E aí veio o lance dos 49 minutos, que redime, né? Janderson, João Pedro, com a premiação maior, que é o gol. Um gol que desafogou, porque o time do Cuiabá continuava em cima, né? Tinha feito o primeiro gol e estava insistindo ali. Era um jogo dramático àquela altura. O gol foi fundamental. Cláudio.
Se nós temos no lado do Paysandu o Jorginho Neves, do lado do Remo tem o Lucas Neves, que para quem não sabe é irmão dele. E ele manda aqui um fato interessante. Pela primeira vez na história, o Remo vence com 3 gols de jogadores estrangeiros. Ou seja, é o detalhe. O grego Taxides, o uruguaio Nico Ferreira e o português naturalizado bissalense, João Pedro. Não, ele é de Guiné-Bissau naturalizado português, né? Não, é o inverso. É o inverso? É o inverso. Tá bom. É, realmente, 3 gols de estrangeiro, né? Interessante isso. Detalhe bem interessante. É o Remo internacionalizado esse ano. Muito internacionalizado, verdade. Globo Esporte Magazine, super liquidação em Globo Esporte Magazine, descontos em até